Boa noite. Como base para esta nona aula do curso introdutório de missões, nós vamos ler em Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, nesta nona aula, vamos observar o exemplo de 4 igrejas neotestamentárias, 4 igrejas do Novo Testamento. Claro que existiam outras igrejas, mas vamos observar o exemplo dessas 4 igrejas que deixaram um brilhante exemplo para o povo de Deus de todos os tempos. Em primeiro lugar, vamos observar sobre a igreja de Jerusalém. Igreja de Jerusalém, como está escrito aqui no versículo 42, ela não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ela estava no templo, os irmãos, e também nas casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Quem passa pela experiência do novo nascimento e recebe a nova vida, né, quer compartilhar com o próximo, porque o resumo de toda lei se concentra exatamente nos 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aquilo de bom que a gente recebeu, a gente quer que outros recebam também, né? Ok, então essa igreja ela foi acusada de encher Jerusalém dessa doutrina, né? Uma igreja que cresceu muito. A igreja em pouco tempo já tinha milhares de pessoas. De lá saíram obreiros tremendos como Barnabé, Judas, não estou falando sobre Judas Iscariotes, outro Judas que era profeta, Silas que era profeta, que foi companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, né? E muitos outros lá, depois da perseguição, aí, aqueles crentes que saíram de lá anunciavam, por onde eles passavam, anunciavam aí sobre, falavam de Jesus e muita gente se convertia e provavelmente nessa época várias igrejas foram fundadas. Filipe também, né? Obreiro que era diácono e Deus o chamou para o ministério de evangelista e fez um trabalho tremendo. Tinha 4 filhas, donzelas que profetizavam, né? Então, uma igreja exemplar, a igreja de Jerusalém. E os apóstolos que depois saíram e, de acordo com a história, eles morreram em outras terras, aí deram suas vidas aí no reino de Deus, né? Ou seja, para o Senhor, né? Dedicaram suas vidas aí na obra missionária. E a notícia que temos é que eles morreram, foram martirizados em vários lugares aí. Não vou mencionar isso aqui porque temos aqui outras coisas para falar, como por exemplo o exemplo da igreja de Antioquia. O segundo grande exemplo aqui, a igreja de Antioquia, foi uma igreja tremenda, uma igreja que apesar de ter pouco tempo de existência, enviou, tinha um grupo de obreiros aí nessa igreja, que a Bíblia chama de profetas e mestres, 5, e dentre eles Deus chamou Barnabé e Saulo, né? E assim eles foram enviados aí por Deus para a obra missionária transcultural. Ok, essa igreja de Antioquia, ela vivia num ambiente de oração, né? 4 características da igreja de Antioquia: vivia num ambiente de oração e jejum, Atos 13, 1 e 3. 2, ouvia a voz do Espírito Santo. 3, socorria os irmãos necessitados. E 4, enviava missionários. Que bênção! E essa igreja de Antioquia
foi uma igreja abençoada, uma igreja que deixou aí esse belo exemplo para o mundo inteiro cristão seguir, né? Ok, a terceira igreja é a igreja de Filadélfia. O terceiro grande exemplo é a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força. O Senhor Jesus disse na carta que enviou aí, 7 cartas foram enviadas para as igrejas da Ásia. E a igreja de Filadélfia era uma delas. E na carta o Senhor diz que essa igreja ela tinha pouca força. Apesar de ter pouca força, guardou a palavra do Senhor. Era uma igreja provavelmente pequena, que não tinha recursos como a igreja de Laodiceia, e assim foi uma igreja exemplar, que de acordo com os estudiosos representa uma certa época aí que a igreja enviou missionários para o mundo inteiro, né? Uma igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, e a igreja de Filadélfia representa a igreja que antecede aí, ou seja, a igreja que, claro, que antecede a igreja de Laodiceia, que de acordo com alguns é a igreja dos nossos dias, a igreja de Filadélfia. É claro que não vamos generalizar, dizer que todo mundo dessa época é morno, como a igreja de Laodiceia. Não, sempre tem o remanente, né? O remanescente fiel, né? E, ok, então sempre tem sempre tem a igreja de Filadélfia nos nossos dias também, apesar de ter representado uma igreja aí do passado que enviou muitos missionários, mas hoje sabemos que aqueles que são fiéis e tendo pouca força guardam a palavra do Senhor, eles se identificam com essa igreja de Filadélfia. Ok, então a igreja exemplar. A quarta igreja é a igreja de Filipos, uma igreja fundada por Paulo aí na sua segunda viagem missionária. Paulo chegou aí com sua equipe, Lucas se juntou à equipe na cidade de Troade, nordeste do Mar Egeu, né? A equipe aí era formada por Paulo, Timóteo e Silas, que também era profeta e agora missionário, né? Então Lucas se juntou e foram para a cidade de Filipos, e aí essa bela igreja foi fundada na cidade de Filipos, e nessa cidade de Filipos aí, a igreja que nasceu aí, fundada na casa, a igreja provavelmente era aí na casa de Lídia, aquela vendedora de púrpura, que foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que se converteram aí na localidade, né? Essa igreja se destaca por sua generosidade. Ela enviava ofertas para o apóstolo Paulo, e isso era uma coisa tremenda. Paulo menciona aí como essa igreja o ajudava. Também enviou um servo do Senhor, que ficou até enfermo, né? E quase morreu, enviou para Roma aí para ajudar Paulo lá, né? Quando ele estava preso. Então, uma igreja exemplar, a igreja de Filipos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e quero lembrar aí que na 10ª aula nós estaremos, depois da 10ª aula, estaremos fazendo nossa primeira avaliação. Então, se Deus quiser, estaremos ministrando 40 aulas, vamos fazer 4 avaliações. E no final, é claro, as pessoas aprovadas aí receberão um presente. É um curso grátis, é uma bênção você estar enriquecendo aí seu conhecimento com
essas mensagens missionárias. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.